Porque a água não é capaz de remover algumas sujeiras. João estava empolgado. Havia conseguido o tão sonhado emprego em uma oficina. Após seu primeiro dia de trabalho, com toda a empolgação, lavou as mãos rapidamente e foi para casa contar para sua mãe sobre tudo o que havia aprendido. Chegando lá, sua mãe tinha preparado uma mesa de café da tarde e já estava esperando pelo filho. Mais uma vez, ele rapidamente lavou as mãos e se sentou para comer. Em seu primeiro movimento em direção à garrafa de café, que era o xodó de sua mãe, ela o repreendeu e questionou se ele não havia higienizado as mãos antes de se sentar. Prontamente, ele disse que sim, mas quando olhou com mais atenção, percebeu que suas mãos ainda estavam todas marcadas com graxa. Durante um momento, ele parou e pensou nas 2 vezes em que havia lavado as mãos. Devido à empolgação que estava sentindo para conversar com sua mãe, ele lavou as mãos de forma muito rápida e sequer usou o detergente da oficina ou o sabonete em sua casa, mas sabia que tinha esfregado bem em água corrente. Após essa reflexão, ele se perguntou: como isso é possível? Boa parte da sujeira saiu, mas a graxa continua aqui? Primeiro, a gente tem que relembrar um pouquinho sobre a polaridade das moléculas. E elas se classificam em moléculas polares e apolares. O que seriam moléculas apolares? Bom, moléculas apolares são aquelas que não apresentam diferença de eletronegatividade entre os átomos. Um exemplo seria o CO2, onde o átomo de carbono realiza ligações com átomos de oxigênio. Como o carbono ele é menos eletronegativo que o oxigênio, os elétrons da ligação ficam mais próximos do oxigênio, que é mais eletronegativo. Isso ocorre em ambos os lados. E como os vetores são de mesma direção, só que sentidos opostos, eles se anulam. Então, podemos concluir que não há diferença de eletronegatividade, caracterizando moléculas apolares. E moléculas polares, o que seriam? Bom, as moléculas polares são aquelas que apresentam diferença de eletronegatividade entre os átomos, gerando polos. Um exemplo de uma molécula polar seria a molécula de água. A sua fórmula estrutural é angular, onde o átomo de oxigênio realiza ligações com átomos de hidrogênio. Como o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, os elétrons da ligação ficam mais próximos do oxigênio. E como esses vetores não se anulam, há uma soma vetorial. E isso significa que há diferença de eletronegatividade na molécula, caracterizando moléculas polares. É importante ressaltar que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, uma molécula polar, ela tem afinidade com outra molécula polar. Elas vão se misturar, vão se interagir. O mesmo ocorre com as moléculas polares. Uma molécula polar vai se misturar com outra molécula polar. Agora, um exemplo para melhorar a visualização. Esse primeiro exemplo é um becker, onde tem uma solução de substâncias de mesma polaridade, a água e o álcool. Como elas têm a mesma polaridade, elas interagem entre si. Percebemos que há a formação de uma única fase. Já no segundo exemplo, há uma molécula polar e uma molécula apolar. Como elas não têm afinidades entre si, elas não interagem, gerando duas fases. Então, a gente pode considerar que a água é uma molécula polar e não foi suficiente para retirar a graxa. E com isso a gente se pergunta: que tipo de substância são as graxas? Graxas são compostas por óleos e alguns aditivos.
e existem diversos tipos. Aqui na imagem tem alguns exemplos. E analisando essas estruturas e relacionando com os conceitos de polaridade vistos anteriormente, a gente consegue concluir que graxas são apolares. Retomando o conceito de que semelhante dissolve semelhante, e considerando que a água é polar, entendemos por que a água não retira toda a sujeira. Mas aí a gente se pergunta, e se ele tivesse usado algum sabão? Sabões são estruturas formadas por uma cadeia apolar e uma extremidade polar, o que forma estruturas muito específicas chamadas de micelas. As micelas interagem a parte polar com a água, quando lavamos a mão com água e sabão, e a parte apolar, que fica no centro, interage com a sujeira. Isso permite que essa interação entre moléculas apolares retire as sujeiras apolares, como as da graxa. E com isso, a gente pode concluir que devemos lavar a mão sempre com água e sabão, pois algumas substâncias com características polares podem até sair somente com a água. Entretanto, algumas sujeiras com características apolares precisam da interação com o sabão.